Então, maravilhosos, muito boa noite de novo aqui para nós. Agora a gente começou, vou manter o horário de começar no horário como eu tinha falado, mas eu vou dar uns recadinhos, que é o tempo de vocês se organizarem aí. É muito importante hoje que a gente fique com as mãos livres, se vocês puderem deixar o telefone apoiado, o computador apoiado, para não ter nenhuma interferência e ficar no mudo. Hoje a dinâmica é um pouco diferente. Esse grupo já está no quarto encontro, a gente ainda tem um caminho, né? E eu sempre falo isso porque é importante a gente falar, é uma releitura livre do livro do Lowen. O Alexander Lowen é o pai da bioenergética, né? O livro que a gente está estudando é o Prazer, uma abordagem criativa da vida. Só que o que acontece é que é livre porque eu vou conforme a necessidade de vocês, conforme o que faz sentido muitas vezes, né? Porque às vezes tem coisas que nesse livro são muito técnicas. E eu não vou estar ensinando bioenergética, não vou estar ensinando essas, isso que é muito técnico para vocês. Mas tem tesouros nesse livro. Muito importante, ainda mais. Oi, alguém entrou aí. Rose, cuidado. Cadê a Rose aqui? Cuidado com. Você tentar mutar você, Rose. Mutou já. Oi. Chegou chegando. Adoro, adoro. Fiquem à vontade. Esse é um grupo onde geralmente no final a gente conversa. Hoje não vai ter conversa. Porque a gente vai fazer um movimento, eu vou falar muita coisa e eu quero que vocês durmam com isso, analisem. Se tiver sonhos, coloquem ali no grupo, mandem para mim individual ou no grupo como quiserem. Se alguém aqui não está especificamente no grupo do prazer ainda, sugiro que entre. Ah, melhorou, tá? Tira o fone, então o som, né? Sugiro que entre, porque a gente tem alguns encontros pela frente. E esse vai ser um encontro muito especial, porque ele toca um ponto que eu acho crucial na compreensão desse prazer e principalmente do que é o prazer e o poder hoje em dia. Eu não vou explicar muito, mas eu quero convidar vocês através dessa desse espaço para que vocês comecem a anotar algumas coisas. Então, se quiserem aí, a gente vai precisar de dois objetos que vocês podem pegar já e anotações. Vão ser importantes porque eu vou falar muita coisa e você pode esquecer a percepção do exercício, que é a percepção inicial, é o que mais vale para você, tá? Então, se organizem, precisa pegar, ou peguem o material aí, quaisquer dois objetos, o que você sentir e um caderninho, uma agenda, né? Algo que você vai colocar as percepções. Esse exercício não é uma constelação, é um diagnóstico. E ele vai trazer para você hoje uma revelação muito importante. Para onde você está olhando. E isso é importante porque às vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente tem uma percepção distorcida. A gente precisa ajustar a rota. Então não tem certo e errado. Eu até falei lá no grupo, hoje eu fiz aqui um jeito de eu mesmo fazer esse exercício, levei uma lapada assim de ficar, eu disse, caraca, foi bem forte. Porque é um conteúdo que às vezes mexe com algumas estruturas. Então, o convite para a gente começar agora, se conectar com esse movimento, tá todo mundo já com o objeto na mão, apostos aí. Deixa eu ver as carinhas de vocês, tá todo mundo com o objeto para mim poder ver. Tá. Como é que funciona a nossa aula? Tá aí, tô vendo já, Leila. Como é que funciona? Usem o chat à vontade, tá? Eu vou fazer perguntas. Não é obrigatório usar o chat, mas assim, e usem a câmera também, que às vezes eu perguntar, é um, é dois, vocês podem fazer gestos e falar alguma coisa, que também já vai ser uma revelação importante, principalmente nesse início. Depois eu falo e aí cada uma fica à vontade, se precisar deitar, fazer PTO, desligar a câmera, fiquem bem à vontade, tá? Bom, então, focando no momento presente, comecem a olhar para esses dois objetos e esqueçam que eu estou aqui. Respirem, olhem para eles.
Olha para o objeto um, olha para o objeto 2. Sente você, seu corpo na cadeira. Sente os pés no chão, para quem está com o pé no chão. Isso, se posiciona numa postura de olhar. E meio que convida você mesmo, assim, faz um convite interno para que venha a consciência que você dá conta de acessar nesse momento e para que venha uma revelação que você precisa para direcionar a rota da tua vida. E a gente vai começar olhando para cada um deles. Então, um caderninho da mão aí do lado. Olha para o objeto que você escolheu, que é o número um. É importante você definir qual é o um, qual é o dois. Olha para o teu objeto número um e percebe quais são as sensações do teu corpo olhando para ele. Para quem entrou depois, agora, pega dois objetos. Anotem, meninas, qual é a sensação. Alguma parte do teu corpo relaxa, contrai, fica frio. Paula que entrou agora, pega dois objetos e um caderninho do lado para anotar a percepção de cada um. E esse objeto um, você se contrai ou você relaxa quando olha para ele? Esse objeto número um que está na tua frente, esquece de olhar para mim agora, olha para ele. Se ele fosse falar, o que ele te diria? Quem entrou depois, pega dois objetos, coloca na tua frente, começa a olhar para o objeto número um. Respira, talvez dê sono. Eu quero que você perceba, olhando para o objeto número um, nossas costas, né? É, como o corpo fica. O sono, às vezes, é vontade de não olhar para ele, né? Um incômodo, ok? Se ele fosse falar com você, o que que ele diria? E anota, isso é muito importante, gente. Quero olhar de longe. Importante isso. Quero olhar, mas eu quero estar longe, ok? Isso tudo são revelações que vocês vão ter quando entender qual é. Por isso, por que que eu faço dessa forma? Porque eu não quero que a consciência, a mente de vocês escolha. É o sentir de vocês que vai mostrar como você fica olhando para esse caminho. E agora, olhando para o objeto número um, dá vontade de ter perto ou de afastar, né? Já que alguém falou de estar longe. Alguém mais tem essa sensação? Ou não, eu quero ele mais perto, eu quero ele mais longe. E presta atenção na pergunta. Se esse objeto faz parte da tua vida hoje, olhando para ele, ele faz parte da tua vida. O que mudaria se ele estivesse com você na tua vida mesmo? Que decisão você tomaria diferente hoje por ele estar na tua vida? Ficaria em alerta. Isso é importante. Anota. O sono aí, né? Difícil de olhar para ele. A inquietude de olhar para ele. Uhum, longe, eu me sinto com vontade de pegar ele e sair para um lugar distante. Ó, que interessante. É difícil de olhar, às vezes, eu quero sair correndo, eu não quero olhar para ele. E se, uma outra pergunta, olhando para ele fixamente, eu vou te perguntar agora, se esse objeto for um caminho, uma estrada que você vai percorrer na tua vida, você iria percorrer esse caminho? E se você percorresse, você ia como? Sozinha, acompanhada, com plateia, correndo?
Isso é muito importante. Ele é um caminho, ele é uma escolha. Sairia sozinha, ok. E já que ele é um caminho, é uma estrada, como ele seria? Como uma estrada? Uma linha reta, sinuoso, leve, pesado? Nossa, gente, até arroto já. É só um diagnóstico, tá? Hoje é só um diagnóstico. A gente vai só olhar para as sensações que ele traz. E tudo bem se ele trouxer coisas que não são legais. Isso é informação. E tudo bem se eu quero estar perto dele. Isso vai te dar uma série de informações. E se você me disser assim, já que não estou sentindo nada disso que vocês estão falando, para mim é abobrinha. Anota isso. Não consegue sentir. Não consegue olhar para ele. Isso é muita informação. Adrenalina, uhum, faz sentido. Afastar faz sentido. Náusea faz muito sentido. É uma informação, ele te dá enjoo olhar para ele. É pesado, não é fácil para você. Tudo bem. Apatia é uma informação. E aí você tem todas essas sensações e emoções. Se ele desaparecesse da sua vida, você ia sentir falta ou alívio? Se eu disser para você, cara, tira ele, não tem mais ele, o que que você sentiria? Seria bom ou seria ruim? Tem um peso nas costas, né? Anota essa informação. E junto com o objeto um, eu pedi para vocês pegarem o objeto 2. Deixa o 1 aí ainda. E vamos olhar para o 2. Deixa esse 1 aí. Vamos olhar para o 2 agora. E eu quero começar com o 2 fazendo a mesma pergunta que a gente fez com o 1. Qual é a sensação que surge no teu corpo de olhar para o objeto 2? Também anota. Tem uma parte do meu corpo que está mais contraída, mais solta, mais relaxada. Agora você tem uma comparação. Como é que foi? Melhor, pior que o 1? Anota essa informação. Vontade de sorrir, ok? E se esse objeto número 2 ele falasse, o que que ele te diria? Talvez ele ia te pedir para sorrir. O que que ele te provoca? Que vontade ele te traz? Dele, você tem vontade de se afastar ou de estar mais perto? Vontade de dançar? Bom. Se esse objeto fizer mais parte da tua vida, o que mudaria na tua vida? Uhum. Mais perto, estudar, ok? Que decisão você tomaria diferente hoje com ele? Talvez seja isso, né? Ele estudar, ler. Uhum. E de novo, né? A gente estava falando que o anterior era uma estrada, esse aí também é uma estrada. É um caminho pelo qual você pode seguir. Como é que seria essa estrada? Se você seguisse ele, como seria? Você iria sozinha? Você iria acompanhada? Você iria com plateia? Seria uma estrada leve, sinuosa, pesada? Como seria essa estrada? Isso. Olha para ele. E ele, se ele desaparecesse da tua vida, ia trazer falta? Ia fazer falta ou alívio? Faria algumas coisas que ainda não fiz. Ok.
Respirem fundo e agora olhem para os dois juntos. Faria falta, usei pouco. Nossa, anota isso, por favor, para você ter essa consciência. E aí vamos olhar para os dois juntos, para o 1 e o 2. Qual desses você quer mais perto de você? E quem tá com a câmerazinha ligada ali, faz para mim sinal seu 1, seu 2, para mim saber como é que vocês estão sentindo. 2. Pode ser o 1, não tem erro também, tá? Que é mais perto, o quê? O 1. Uhum. Não é sobre estar certo ou errado. É sobre entender aonde. E talvez você até sinta que quer os dois. Ou, eu queria muito pegar o 1, mas eu sinto que é o 2. A pergunta é: qual dos dois você quer estar mais perto, Tânia? Qual dos dois você quer mais próximo de você? O 2, ok? E aí vou fazer mais perguntas nessa linha para vocês começarem a ter essa consciência. Quem entrou depois, agora, eu vi que alguém entrou, talvez não consiga fazer o exercício todo, melhor fazer gravado depois, tá? Vou deixar gravado para quem entrou depois. Respira profundo. Quem quer tentar fazer, pode fazer. Pegar dois objetos, 1 e o 2 aí para você sentir. Olha para eles e escolhe um. Eu quero que você sinta entre o objeto 1, qualquer objeto, ou 1 ou 2, e você simplesmente sinta qual você quer pegar. Talvez nenhum, mas talvez você queira pegar um dos objetos. Ou talvez os dois. Porque eu quero saber qual você quer se apropriar. Quero um, mas não quero deixar o dois, ok? Tudo bem? Você pode pegar os dois. Ok? Pode pegar os dois. Tá ótimo, tô vendo aqui. Tô vendo, Simone, pega os dois. Ok. Se conecta com esses objetos. E eu quero saber, segura e sente qual é a sensação. Se você pegou os dois, faz de um de cada vez. E sente como é ter o um, como é ter o dois. Eu só quis pegar o dois. Então pega ele e sente. Sente esse objeto. Sente o que você quer. Só escuta minha voz. Nesse momento, é um exercício de escuta. Não tem certo e errado. Simone segue, sentiu pegar, sente. Depois eu vou ter explicação, você vai conseguir entender. Sente esse objeto que você pegou. Foi objeto 1, foi objeto 2. Só define na tua cabeça se é 1, se é 2. E se conecta. Eu não quero esse objeto, eu quis o outro. Se conecta com ele. E esse objeto que você pegou, o que que ele te traz? Peso, responsabilidade, é leve, é liberdade. E agora eu quero que você simplesmente siga o impulso de deixar na sua frente aquele que você sente mais conexão. Pode ser que seja só um, pode ser que seja só os dois, ou os dois. Vou deixar na minha frente, não, eu quero os dois. Não tem certo e errado. Só sente. Não é sobre racionalizar. Talvez você aqui, né, quem já está aqui me ouvindo, já intuiu o que que o um significa, o que o dois significa, mas não é para mim. Eu não quero que vocês me respondam. Eu quero que você sinta, cara, eu quero um ainda, eu quero dois ainda, ou eu quero mais um. Sente. Eles estão próximos um do outro? Quando você posiciona eles do jeito que você quiser aí na tua frente. Esquece de olhar para mim, olha para eles. Posiciona como você quiser. Talvez um vai ficar mais perto de você do que o outro. Talvez um fique mais afastado do outro que mais perto. Sente. Ou você pode simplesmente, não quero mais esse aqui. Tira e deixa só um. Com qual desses objetos hoje você sente que você precisa olhar para ter uma mudança significativa na tua vida? Olha para eles e define o que é mais importante para o que você está buscando. Um ou os dois. Não tem regra.
Respira, anota. Uhum. Possibilidade de comunicação, conexão com outras pessoas, faz todo sentido. Ok? Não tem certo e errado. Tem direcionamento. Esses dois objetos são escolhas. Talvez você se conecte com os dois, porque uma parte sua que é uma coisa, outra parte sua que é outra. A gente é um combo, uma saladinha de pequenas partes aqui que entram em conflito e a gente precisa negociar e mediar. Mas a verdade é que deve ter um deles que nesse momento é o mais importante. Que se você olhar e compreender o que ele está te trazendo, você vai poder redirecionar a rota da tua vida. Porque um deles fala de sucesso. O sucesso pelo reconhecimento, por ser uma autoridade. O outro fala de prazer. E são coisas diferentes. Um fala de ser importante, o outro fala de ser contribuição. Um fala de poder e autoridade, o outro fala de poder por ser único, por ser individual. Enquanto um está falando de estar no meio da massa, o outro fala de ser autoridade. Só que eles são uma dicotomia. Eu não consigo viver os dois. E às vezes eu tô achando que a minha vida tá me sabotando, mas é porque eu tô olhando numa percepção que foi vendida para nós a vida inteira sobre o que é sucesso, sobre o que é ter poder. O objeto número 1 fala de sobreviver, o 2 fala de viver, de vitalidade. O 1 fala desse sucesso pelo reconhecimento. O 2 fala de prazer, de ser individual, de ser alguém que traz, e não é um prazer que tem a ver com a criatividade, autoexpressão, com vitalidade. Enquanto o outro, eu copio todo mundo, porque eu quero ser importante, eu busco uma fórmula. Então, revisita, depois que a gente terminar essa aula, o que você anotou do 1 e do 2. Porque eu quero trazer conceitos importantes e por que eu quis que vocês sentissem. Porque muitas vezes, quando a gente fala síndrome da importância, ser importante, a gente tem uma ideia tão preconcebida do que é isso, que eu digo, não, eu sou uma pessoa humilde, eu não sou assim. Mas não é sobre ser humilde ou ser arrogante. É sobre ter sido ensinado de um jeito que não me permite ter um senso crítico diferente. E é isso que eu te convido a me ouvir agora. Eu quero que você escute com muita atenção, se sentir de olhar para o objeto 1, olha para ele o quanto for, porque ele está te trazendo que você ainda está conectado de alguma forma com essa sede de poder, de reconhecimento, de autoridade que vem de fora. E a gente vive numa sociedade, gente, doente. Cada dia mais doente. A verdade é essa. Onde a gente precisa aprender o que é ser um indivíduo e o que é ser importante para a gente mesmo. Porque a gente aprende, vocês vão lembrar disso, desde a escola, não é assim? As melhores notas, os alunos, o professor valida, aí a gente vai bem, mamãe dá parabéns, a gente sai para passear, ou às vezes não dá nada, né? Que é a obrigação da gente. Mas aí tem sempre o melhor aluno, que ele é condecorado, ele recebe bolsa, ele recebe um monte de coisa, enfim. Aí a gente vai para o mercado de trabalho e é do mesmo jeito, né? Como se a gente fosse macaquinho, que a gente bater a meta, o resultado, atingir tal coisa. Então, todas as profissões têm uma forma de condecoração. O cinema premia, os empresários premiam, a OAB premia, sempre tem aqueles que são os premiados. E são pessoas que começam a se destacar, porque é uma vontade genuína nossa ser reconhecido como indivíduo. A gente quer. Aí, por mais que a gente faz parte, pertence a essa manada, esse sistema que pode ser dentro da profissão de cada um, dentro da empresa onde você trabalha, dentro da área onde você atua, a gente quer se destacar. Só que a fórmula mágica é, vamos lá, a gente aprende desde cedo a se destacar, a gente tem que fazer de tudo para ser o quê? Bem-sucedido. Bem-sucedido é alguém que consegue, nessa sociedade louca que a gente está, um pingo de ser de instinto do outro, né? Quer dizer, as pessoas olham para mim e me percebem, e me notam, e me reconhecem. Eu sou importante, eu passo a ter um nome dentro daquela sociedade.
Seja porque eu sou uma boa advogada, uma boa terapeuta, porque eu vivo política e o meu nome fica conhecido. E aí a gente tem o senso de que ser bem-sucedido traz poder. Porque a pessoa que tem poder, ela pode ditar regra, ditar moda, ditar o que é certo, o que é errado, né? Ser o líder de uma empresa. E aí, esse poder, muitas vezes, extrapolado dentro daquela sociedade, chega a pessoa tornar, às vezes, uma figura de um herói, digamos assim, né? Posso ser uma autoridade, que hoje em dia está na moda, né? A gente trabalha nas redes sociais para se tornar autoridade no assunto. Eu sou uma referência naquele assunto. Posso tentar me tornar uma, sei lá, um pastor, um orador, uma influencer, né? Uma blogueira, porque isso virou sinônimo de autoridade hoje em dia. E aí a gente entende que essa é uma fórmula de sucesso. Eu tenho que me destacar, eu tenho que ser bem-sucedida no que eu faço para me destacar dessa multidão, ser reconhecida, ter poder de ditar alguma coisa, das pessoas me verem. E essa é a fórmula de sucesso. Só que o que é sucesso? É um conceito extremamente subjetivo. Mas quando eu estou ligada ao objeto número 1, eu compro o sucesso que a sociedade me traz. Ele é um sucesso que tem muito a ver, muitas vezes, com riqueza e autoridade. Tem muito a ver, muitas vezes, porque aí a gente tem que pensar, cara, Hitler, vamos pegar uma coisa bem conhecida e foi um exemplo que o Loen dá no livro dele. Hitler, até ele ser derrubado, para muita gente ele era um símbolo de sucesso. Tem muito blogueiro, né, que agora, essa semana passada, um blogueiro aí falou de um termo que está virando moda, né, que é a adultização, denunciando outras pessoas, outros influencers e blogueiros que fazem atrocidades, que incentivam as pessoas a trabalhar com jogos de aposta e inferiorizam os outros. Isso é sucesso? Isso é sucesso para você? Porque dentro dessa sociedade, se a gente não entende que a gente precisa trabalhar um conceito individual de sucesso, eu estou buscando um sucesso que canso de ver essas pessoas buscando em terapia. Né? A gente tem muita essa ideia, às vezes, de que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem família, filhos, estruturada, é uma pessoa que tem dinheiro. Gente, quanta gente com dinheiro que está deprimida, que está se matando, que tem uma vida infeliz. Quanta gente casada que é infeliz. Eu estou falando, tentando trazer, né, signos de sucesso para vocês. Podem ser tantos outros, né? Quanta gente está nas redes sociais mostrando uma coisa que não é. Então, isso é muito importante a gente ter sucesso, porque esse sucesso, e se você se conectou com esse objeto, de alguma forma, você ainda está conectado em buscar algo que te dê uma sensação de ser reconhecida, de ser importante, mas não significa que seja pela tua essência. E aí a gente tem uma sociedade doente, onde as pessoas buscam o sucesso igual a todo mundo, né? Porque aí se eu vejo uma dessas pessoas que virou um super influencer, que virou, desculpa se tem alguém coach aqui, mas é porque tem muito coach que extrapola, né? Vamos ser honestos. Que fala que a gente tem que subir, não sei aonde, que tem... Cara, e aí isso nos tira de entender que quem vem lá um coach dizendo, se eu conseguir ficar rico, você também consegue. Se eu conseguir falar para todo mundo, se eu conseguir emagrecer, você consegue. Padronizando uma coisa que é uma história pessoal e vendendo uma ilusão. Esse objeto 1 fala ainda de, em algum ponto, você está um pouco presa numa ilusão do que é o sucesso. Na ilusão de querer ser importante. E a gente precisa começar a nos dar conta, porque essa síndrome da importância, que não é um termo meu, é um termo da professora Karina Rodrigues, mas para mim fez todo sentido com a minha história de vida e com tudo que eu estou estudando. Fiz meu artigo da pós com base nesse tema da síndrome da importância, que eu acredito tanto nessa máscara social que eu criei, que eu me acho alguém muito importante. Ou eu vivo buscando essa importância.
E mesmo que você me diga assim, cara, eu já sou importante dentro da minha comunidade, eu sou líder, as pessoas me buscam para me dar conselho, opinião. Se você está se achando importante por conta de um cargo, de uma função, você está tão doente quanto todo mundo. Porque a hora que você perder isso, isso te desestrutura. Quantas pessoas que colocam tudo como se fosse a importância da vida em ser esposa, em ser ter um cargo XYZ, diretora, gerente de algo, e quando perde a vida desmorona. Porque não tem base, não foi baseado na tua essência. E isso é muito comum, gente. Eu tenho estudado, eu tenho trabalhado isso em mim há um bom tempo e vejo muito paciente porque a gente não consegue ainda entender o que é importante, né? Eu falei para vocês, desde a escola a gente é ensinado a olhar para fora. Coleguinha que tá tendo nota alta e a mãe fala, olha, o fulano consegue, por que você não consegue? O fulano tá fazendo isso, por que você não faz? O teu primo tá assim, teu irmão é assado. E aí aquela mãe, e aí serve para quem é mãe também já fica essa análise de repensar, mas a mãe que fala assim, meu filho, você não é todo mundo. Mentira, ela quer que você seja todo mundo, porque se você não for todo mundo, você é o esquisito. E nenhuma mãe quer que o filho seja esquisito, diferente e pague esse preço. Então ela fala para você, mas muitas vezes num caminho de te colocar a fazer algo para ser disciplinado, organizado, porque é difícil, gente. A gente não tem como dar aquilo que a gente não aprendeu. A gente está aprendendo agora, né, a olhar para nós mesmos de uma forma diferente e buscar essa individualidade. Agora, se você escolher o objeto 1, não tem desespero. Não, ao contrário. Isso está aqui trazendo uma informação de que você precisa olhar para o oposto. Você precisa olhar para o prazer, que é o objeto 2. O prazer, ele é uma bússola. Ele, na verdade, ele é uma bússola para você buscar essa... Como é que eu vou te dizer assim? É um caminho que vai te ajudar nessa individualização. É um parâmetro, ele é uma bússola de olhar para você. E parece tão simples, mas uma das coisas mais difíceis nos processos terapêuticos, quem é minha paciente sabe que eu insisto nisso. Eu sempre pergunto, o que que você gosta? O que te dá prazer? E a gente não sabe falar. A gente não sabe. Porque o nosso prazer é o quê? Dar conta de trabalho, produzir, fazer um monte de coisa, assistir Netflix, ter de vez em quando um diazinho na praia, quando dá viajar um pouco, para sair da realidade, né? E o que é que... Porque que a gente precisa... O que ele está me dizendo aqui nesse objeto 2 é, cara, você precisa de prazer. E olha quem anotou, né? Eu preciso mais, é leve, eu quero dançar. Olha a informação que ele te traz. Ali está a essência. Ali está o oposto desse poder, porque não significa que você não vai ser importante. Significa que, através desse prazer, eu descubro o que eu gosto de fazer, o meu gosto, e aí eu vou experienciando a vida para ter mais criatividade, vitalidade, autoexpressão. E eu achei muita sintonia, acho que vocês não vão lembrar porque já tem um tempinho, mas a Tati colocou no grupo do Prazer um vídeo, né, da Denise Fraga, de uma artista. E eu nem comentei essa parte, a gente falou muito de arquétipos, mas eu não vou entrar no prazer dos arquétipos hoje, porque eu acho que o YouTube pode nos tirar do ar, e eu acho que isso aqui é muito mais importante, a gente vai falar no próximo encontro. Na verdade, o que a Denise Fraga traz naquele vídeo? Eu vou até repostar. Ela fala, alguém pergunta para ela, né, como é que ela faz em relação ao prazer, e ela diz, né, Tati, que ela tem uma estratégia de alegria e prazer na vida dela. Uma boa Atena também, né, e ela trabalha com a criatividade, ela já entendeu como precisa trazer a vida, ela até faz uns comentários ali, que às vezes as pessoas gastam toda a criatividade no trabalho, não sobra para a vida pessoal. Mas o mais importante no vídeo, ela traz duas coisas que eu achei assim, eu até anotei. Deixa eu ver que eu anotei. Eu anotei duas frases que ela fala. Primeiro, ela diz assim: às vezes as pessoas se amortecem, né? Anestesia, a gente se anestesia
das coisas. E aí ela fala de quando ela convida para as pessoas para brincarem, reunião de família, assim, eu convido para fazer mímica, para jogar imagem em ação. E aí ela diz assim, muitas vezes, quando eu faço esse convite, eu às vezes me sinto meio inadequado, o pessoal pensa assim, é porque ela é atriz, por isso que ela faz isso. Né? E aí ela precisa atravessar o ridículo para viver aquele momento. E depois que ela está ali jogando, muitas vezes aquele tio, que ela dá até esse exemplo, aquele tio que não quis brincar, começa a gritar lá, é isso, é o filme tal. A pessoa começa a participar. Porque o prazer nos traz leveza, nos traz essa alegria e essa diversão. E ele torna as coisas muito mais autênticas. Então, a gente precisa olhar, e é isso que o Lowen traz aqui nesse livro, né? Por que olhar tanto para o prazer? Porque é nesse prazer que está a vitalidade, a criatividade. No objeto 1, gente, eu sobrevivo. No 2, eu vivo. Eu olho porque eu gosto de fazer. A gente precisa saber o que a gente gosta. Porque gostar é entender, cara, eu experienciei isso e isso é legal. Eu me senti ridícula, inadequada, mas eu me diverti. Senão, eu vou só sempre ficar que nem o cara que fica olhando a Denise brincar, que ela diz que ele fica só de não. Ridícula. Mas, porque no 2 eu sou a diferentona. Por que a gente tem medo desse 2? Porque a gente vai ser chamada de ridícula às vezes. Porque às vezes você vai ter que ir contra a manada. O 1 é o efeito manada. Eu tô lá fazendo o que todo mundo faz. Só que no 2, por trás do 2, desse experienciar a vida, mora essa alegria da criatividade. Porque eu não vejo como ela vê, né? Que diz que a criatividade no trabalho. Eu acho que quando você acessa essa criatividade, isso se expressa na vida em tudo. E ela é infinita. Uma vez eu tenho uma história que eu achei engraçada. Meu pai, uns anos atrás, né? Eu sempre tive algumas ideias assim diferentes e aí eu falei para ele, eu já estava, né, focando mais em empreender, já tava, tinha uma sociedade, mas ainda muito na área da advocacia, e a gente dava cursos para advogado. E a gente toda hora falando, né, de um curso novo e tal, aí ele chegou para mim assim, mas e quando acabar? Eu, como assim, pai? Quando você não tiver mais ideia para cursos? Eu pensei, aí, eu achei que era brincadeira, mas não era brincadeira, gente. Na visão dele, essa criatividade acabava. Errado. É a visão que a gente teve a vida inteira. E eu confesso para você que quando ele me falou, eu fiquei assim, será que vai acabar? Será que um dia eu vou sentir que não tem mais? Só que isso é ilimitado. E a partir do movimento que a gente traz, o prazer, ele é uma bússola de autoconhecimento imensa. Quando eu começo a entender a vida como eu vou experienciar, e a gente tem falado isso desde o primeiro encontro, né? Quem não assistiu, tá tudo gravado no YouTube, depois eu coloco o link para vocês. Onde a gente começou no primeiro dia falando da praia, né? Eu tenho 20 anos quase que eu moro em praia. E nos primeiros anos, lá em São Luís, quando eu morava no Maranhão, eu achava que eu tinha que ir na praia todo final de semana, ficar torrando no sol, ganhei um monte de melasma, um monte de coisa. Porque eu acho que eu comecei a perceber que eu não tinha prazer nisso. Eu não precisava ir todo dia. Podia ir quando realmente eu queria. E aí você precisa experienciar a vida e as coisas agora nesse olhar de, cara, o que eu gosto? Mesmo coisas que talvez você já tenha feito. Porque o mais importante entre essa análise que a gente está fazendo aqui do objeto 1 e do objeto 2 é desenvolver um senso de o que eu preciso fazer para sair desse efeito da massa. Não ter medo de ser ridícula, não ter medo de ser esquisita. Se isso for uma vontade sua, você precisa se escutar, começar a olhar para aquilo que te dá prazer. Que mais? Eu anotei algumas coisas. Ter um senso crítico, gente. Isso é muito importante, porque se a gente não desenvolve esse senso crítico, a gente se torna alguém insegura e vai sempre acreditar que o que está todo mundo fazendo é o melhor. Só que às vezes não é o melhor para você. O que está todo mundo fazendo lá no objeto 1 talvez não seja o que vai te dar felicidade.
Ah, todo mundo faz a profissão X, Y, Z. Esses dias eu vi uma menina na internet, daí eu comecei a seguir ela, até parei já, porque achei, depois cansei. Mas ela é bem famosa na internet. Ela fez biologia. Talvez até, ela é gaúcha, Simone. Ela fez biologia, e aí ela fica postando vídeos desconstruindo essas regras normais que falam, a creatina faz bem. Ela faz uma análise e faz isso de forma muito leve. E a menina tá bombando na internet, é chamada para palestra. Aí eu vi aquilo e fiquei pensando, cara, quantas vezes a gente às vezes quer fazer, né? A gente quer fazer uma biologia da vida e alguém diz assim, ah, você não vai ser professor de biologia, né? O que a pessoa vai ser na vida? Um professor. E aí a menina tá lá bombando. Ah, a advocacia tá fresca, próximo do fim. É. E o mais importante do fim para todo mundo é o fim para você, talvez. Talvez a gente não precisa ficar fazendo a mesma coisa a vida inteira. Fez sentido por um tempo, mas a gente não é, a gente muda. E quando eu foco no prazer, eu tenho a leveza que eu preciso para mudar. Faz sentido? Então, olha de novo para esse objeto número 2, que você já sabe que é o prazer. Olha para ele. Se conecta com ele agora de uma forma diferente. Aberta para ouvir o que ele tá, o que ele tem um convite para você. Eu não posso dizer o que é. Eu quero que você olhe e sinta. E se não vier nada agora, talvez vai vir um sonho, talvez vai vir um insight, uma lembrança. Talvez a tua adolescente ou a tua criança saiba, consiga ouvir esse convite. O que ele quer de você? E como seria a sua vida se, em vez de perseguir o sucesso, você perseguisse o prazer? Porque essa é uma pergunta que toda vez que você travar, tipo, eu não estou conseguindo ter sucesso, você pode fazer. Isso que eu estou querendo, realmente eu quero? Realmente eu sinto que vai me dar prazer? Porque, gente, vocês vão ficar surpresas. Tem vezes que a gente está batalhando e fazendo uma coisa e quando você olha, queria ver isso. Às vezes não quer. Às vezes você está ali correndo para ter mais cliente, vai ter mais cliente, vai ter uma agenda lotada, você não vai poder ter mais tempo com teu filho, você não vai ter tempo de sair no chá da tarde com uma amiga ou para passear. E aí, quando isso acontece, você precisa fazer uma negociação interna. Tipo, tá, e se eu recalcular essa rota? E se eu negociar isso melhor? E se eu buscar, então, algo que eu queira? Então, deixa, só escuta minha voz e deixa que esse objeto 2 se comunique com você. Talvez uma lembrança, alguém vai te falar uma frase nos próximos dias, um sonho que você vai ter. Ele tem um convite para cada uma de vocês de um jeito diferente. Depois você revisita todas as informações que você anotou sobre ele, sobre o objeto 1. Porque ele, gente, é autonutrição também, é autossatisfação. O objeto 1, em contrapartida, vou já dar uma, uma informação para vocês, porque hoje eu fui reler esse artigo e ele fala, o próprio Lowen fala no artigo. Muitas vezes eu estou presa quando a pessoa busca tanto o sucesso, o poder, né? E eu falo com isso de causa. Eu era aquela pessoa que eu queria poder. Nossa, as pessoas com quem eu me relacionava tinham que ter poder, tinham que ser, de alguma forma, ter uma expressão de poder. Então eu falo com conhecimento de causa. Hoje eu estou livre disso, porque eu já entendo o poder de uma outra forma. Mas isso muitas vezes fala de alguém que teve questões de não ter a satisfação que buscava na infância durante o período da amamentação. Ah, significa que a sua mãe não te nutriu, te negou o peito? Não. Significa que você interpretou que não foi suficiente, você queria mais e não se sentiu nutrida. Não é para a gente ficar lá brigando com a mãe, que não tem sentido. Mas de alguma forma, então é uma carência. Eu estou carente, o poder vem suprir.
essa necessidade, né, de satisfação que eu não tive, do leite que não vem. Então, eu quero que me deem ainda. E se alguém precisar, faz os PTO da vida, vai fazer uma constelação sobre o poder, para poder entender essa raiz e tá ok. Mas a verdade é que isso muitas vezes acontece. E a gente é adulto, a gente precisa agora olhar para o número 2. Eu quero satisfação. E aí significa que eu não vou ser importante, não vou ter poder? Vai. Sendo de verdade você mesma, como uma consequência natural daquilo que você é, porque as pessoas hoje buscam ser terapeuta para ser um salvador, alguém que vai trazer uma verdade única, um terapeuta que vai, sei lá, salvar todo mundo. Aí eu quero ser alguém do direito para ser alguém importante, eu quero ser uma empreendedora de sucesso que depois vão me chamar no Sebrae ou me dar prêmios, né? Porque a gente quer prêmios. Cara, e se tudo que você precisa fazer, vou usar um exemplo de novo que o Owen fala no livro. Se a sua alma é de escritora e você escrever aquilo que você tem vontade, e talvez você escreva um livro e esse livro seja publicado e seja o maior ápice de felicidade, de você sentir sucesso na vida, mesmo que ele não seja um best-seller, mesmo que não tenha 500 mil cópias vendidas. O teu sucesso vai ser uma consequência, mas você não busca a fama, o reconhecimento, o ser importante porque o outro diz. Você é importante porque você tem algo, você tem um quadro para pintar que está aí na tua cabeça e você precisa colocar isso no mundo. E se as pessoas não conseguiram ainda ver aquilo? Quanta gente, assim, não querendo deixar a gente desesperada, mas quanta gente ficou famosa depois que morreu? Porque que ela trouxe, naquele momento que ela vivia, não era suficiente, as pessoas não tinham consciência para apreciar. E se o que a gente tem, que, cara, o mais importante é você fazer e poder viver daquilo da tua forma. A hora que isso for uma verdade única, que você fizer pelo prazer, pelo gostar, já é meio caminho andado. Ah, é tudo? Não, é tudo, porque a gente né, tem várias camadas a tirar, mas por que muitas vezes quando a gente faz o mapa numerológico, a pessoa fica meio em pânico? Porque tem ali um monte de coisa que ela não vivenciou na vida. Isso aconteceu comigo. Porque quando fizeram meu mapa, dizia assim, você tem que ser empreendedora. Gente, filha de funcionário público, irmão de funcionário público, a família toda estruturada. Eu caminhando para funcionário público, advocacia. Como que eu vou fazer outra coisa e ser empreendedora? Só que aí o que eu fui fazer? Experienciar. E hoje eu não troco. É uma vida difícil, muitas vezes. Ser autônoma não é fácil. Mas eu gosto disso. Isso tem a ver comigo. Talvez eu não seja, aos olhos de muitas pessoas, tão bem-sucedida quanto meu irmão, quanto outras pessoas na sociedade. Não sei. Eu nem presto muita atenção nisso. Faz sentido isso que eu tô falando? E aí, a grande questão é a gente olhar para esse prazer de experienciar a vida. E deixar que ele se manifeste da forma que for. É uma grande forma de autoconhecimento. É uma bússola que a gente precisa estar mais em contato. Tenho certeza que se daqui para frente vocês se perguntarem antes de fazer qualquer coisa, eu quero fazer isso me dá prazer, isso pelo qual eu estou ficando aflita agora, é algo que eu estou fazendo mais pelo poder ou pelo sucesso, muita coisa vai mudar na nossa vida. Muita decisão diferente. Porque é exatamente por isso que muitas vezes a pessoa. A Karina falou esses dias, acho que foi esses dias eu ouvi ela falar, às vezes a pessoa nasceu para, sei lá, ter uma ideia que vai revolucionar o mundo, mas ela não vai ter essa ideia. Porque ela está ali seguindo a mesma carreira, a mesma fórmula de sucesso. Então eu vou fazer o marketing do jeito que todo mundo faz. Não é isso, cadê a tua individualidade? E não é assim, não é fácil. É um caminho, é uma postura. Eu acho que a grande questão da nossa vida não é a busca pelo sucesso. E é óbvio que a gente quer reconhecimento. Mas o reconhecimento tem que ser a consequência de um self estruturado, de um ego fortalecido, com base naquilo que tem a ver com você. Toda a fórmula pronta
te tira do teu eixo. Salvo casos em que as pessoas têm a ver, porque o fato de alguém ter se dado bem porque fez tal coisa não significa que você, seguindo todos os mesmos passos, vai conseguir. Porque é outra pessoa. Talvez você. E assim, se você conseguir, você vai ser feliz. Porque eu acho que o maior sucesso hoje é a gente conseguir ser feliz. Porque, assim, sem essa ideia utópica de felicidade, tá bom o tempo inteiro. É conseguir trabalhar naquilo que a gente quer fazer, é ter um sucesso por conta daquilo. Às vezes eu não sou um sucesso na sociedade, mas eu posso ser um sucesso para minha família, para meu filho, para os meus clientes. Todo mundo bem? Como é que vocês estão? Uhum. E é interessante isso que a Tati trouxe, né? Trouxe de estar na caixa. Exato, você se coloca no risco. É prazeroso, mas é arriscado. É arriscado, né? E assim, por que que a gente pode muitas vezes? Eu adoro ler cartas. Desde adolescente adorava comprar pedras. A gente passava lá em Soledade, né? Rosinha saía passava por aquela região de Soledade, que é uma região no sul que tem muita pedra. Eu fazia meu pai parar para comprar pedra. Lia Paulo Coelho, que todo mundo demoniza, mas ele falava da lenda pessoal. Cara, essas coisas místicas, esotéricas, eu sempre gostei. Mas não, se eu ficasse pautada nisso, iam me chamar de esquisita. E não foi porque, às vezes a gente acha que pai e mãe, não, a gente acha que eu mesmo que fui mudando porque o cara não queria ser esquisito, não queria ser diferente, né? Eu não queria desagradar, eu queria fazer o que a maioria faz. Então, eu vou encerrar, mas vou abrir para a gente falar um minutinho, eu vou só encerrar a gravação. E dizer que quem sentir sonhos, vontade de, né, qualquer coisa amanhã, quem se sentir mal, não foi uma constelação, isso foi só um diagnóstico, mas trouxe consciência. Era isso que eu queria que vocês entenderem. Cara, se você entendeu agora, eu estou mais conectada com o objeto um do que com o 2, eu ainda preciso do um. Vamos começar a ajustar essa rota. Vamos olhar para o que precisa. Leva isso para terapia, se você faz terapia. Leva para uma constelação, se você quiser olhar para algo específico. E começa a focar nessa bússola que é o prazer. Esse cara, hoje eu li, tem uma frase que eu li dele, deixa eu ver se eu anotei antes da gente terminar, que eu achei tão fantástica. Aliás, eu até transcrevi coisas do livro dele, porque ele fala, não sei onde está, ele fala dessa dicotomia do poder e do prazer de uma forma onde há da pessoa magnética, né? Que hoje em dia é uma moda falar das pessoas magnéticas. Só que uma pessoa que atrai o outro que é magnético, se ela não tiver o outro, ela desmorona. Então a gente não tem que se tornar alguém magnético, a gente tem que se tornar alguém preenchido de prazer, de ser uma pessoa que está estampado na minha cara, que eu tenho prazer no que eu faço, que eu tenho vitalidade. Isso naturalmente atrai o outro. É muito mais nesse sentido, né? E esse livro, de novo, falo para vocês, foi escrito no século passado. Se o Loen visse, né, o que hoje se fala de mulher magnética para atrair um homem, de mulher... você tem que para ser feliz, para ninguém. Chega disso.